e a Alfa Torre Forte reunida em nome de Jesus, para que a gente possa, em nome do Senhor, fazer com que a glória de Deus se manifeste nesse lugar. Amém? O título da nossa mensagem de hoje diz: como flecha que acerta o alvo. Nós acabamos de cantar aqui, né? Muito embora a bateria não acertou o alvo, mas o título da música é como flecha que acerta o alvo. E para que exista uma flecha e um alvo, tem que existir o quê? Necessariamente um arqueiro. E o que nós chamamos de arqueiro? Eu tirei aqui alguns artigos que eu achei interessante, algumas notas na internet, falando sobre as características, os requisitos para se tornar um grande, um exímio arqueiro. Chamamos de arqueiro aqueles que são exímios atiradores no uso do arco e flecha. E o artigo que eu tirei está dizendo o seguinte: o comentário diz que a dedicação de um arqueiro a um único tipo de arma torna possível que ele realize verdadeiras proezas quando dispara as suas flechas. Com seu rigoroso treinamento em combate à distância, um arqueiro consegue enfraquecer o seu inimigo, reduzir suas resistências, prejudicar sua capacidade de combate ao ampliar o dano causado em seu alvo. O arqueiro consegue ser furtivo, ou seja, rápido, veloz, e altamente resistente em lugares sinuosos, ou seja, lugares acidentados, lugares difíceis de se transitar, difíceis de passar. O verdadeiro arqueiro é aquele que segue o caminho do arco e flecha, de corpo e alma. Ele se dedica, ele se lança, ele se joga, ele mergulha nesse ofício, no seu munus. O verdadeiro, às vezes, com paixão quase até fanática, a fim de melhorar a sua precisão e o seu poder de fogo, o que faz com que ele viva a sua vida ao lado do seu equipamento, ou seja, ao lado do seu arco e da sua flecha. Ele não abandona os seus instrumentos, faz parte da sua vida, é como se fosse totalmente ligado a ele. E dentro dessa figura de linguagem, dentro dessa metáfora que nós estamos passando aqui, falando sobre arqueiros, sobre arcos e flechas, nós vamos considerar, neste momento, que Jesus é o nosso arqueiro. Então, nós vamos falar um pouco sobre o arqueiro Jesus. Bom, eu convido vocês para abrir inicialmente a palavra de Deus em Isaías 49, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor fez a minha boca como uma espada aguda. O Senhor fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Então, o Senhor fez de nós, a palavra de Deus diz, o Senhor fez de nós como uma flecha, nos fez uma flecha limpa, que ele guardou, que ele recolheu e colocou na sua aljava. A aljava é aquela bolsa traseira que são colocadas as flechas. Então, a palavra de Deus diz que ele trabalhou dessa forma conosco. O profeta se refere a um Deus, nesse caso aqui, o profeta Isaías, se refere a um Deus como sendo aquele que nos usa como uma flecha, ele nos usa como se fosse uma símile, como se fosse uma flecha, e nos guarda limpos em sua aljava, sob a sua proteção. Assim, Deus, em primeiro ponto, Deus tem cuidado de nós. Nós podemos extrair desse texto duas questões importantíssimas que o texto enfatiza. O primeiro é que Deus tem cuidado de nós. Quando o profeta diz que ele pega essa flecha, ele limpa essa flecha e guarda em sua aljava, o texto está dizendo que Deus nos guarda, Deus cuida de nós. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar, Deus tem cuidado de nós. E eu quero que você já desde o início comece a fazer a sua reflexão. Deus tem feito diferença na sua vida. Deus, de fato, tem cuidado. Você sente esse cuidado de Deus na sua vida? Ou você se acha tão distante, tão longe de Deus, que você não está conseguindo mais? Talvez antes você sentia
Antes, quando você estava diante dele, do seu grande amor, o grande amor da sua vida, seu primeiro amor, você sentia esse acolhimento, você sentia esse cuidado, esse carinho de Deus, essa atenção, essa proteção. Mas será que hoje essa proteção aumentou? Ou ela ficou equivalente, ela está no mesmo patamar, na mesma taxa, no mesmo nível? Ou não, ela decresceu, ela diminuiu, ela foi com o tempo se apagando. As circunstâncias, a vida, o cotidiano, a rotina intensa contribuiu para que essa chama fosse se apagando, para que esse cuidado de Deus, essa proteção de Deus fosse se apagando na sua mente, na sua convivência diária com o Senhor. E aí eu quero chamar a lume o Salmo 121 e ler o verso 5 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, o Senhor, é quem te guarda. Lá na sua aljava, né? O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita, confirmando o que Isaías falou. A sombra da mão direita de Deus nos traz sombra, proteção. E continuando o texto: de dia o sol não te ferirá. A intensidade, o calor das lutas diárias, não podem te ferir, porque a palavra de Deus está nos garantindo essa promessa, que Deus nos guarda. Amém. De dia o sol não te ferirá, nem à noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Mais uma vez, o Senhor te guardará. Ele enfatiza novamente: eu te guardarei de todo o mal. E continua no texto: ele guardará a tua vida. Ele está dando proteção em todas as esferas, em todas as tangentes, em todos os âmbitos. Deus está dando essa proteção. Ele diz: o Senhor te guarda com a mão, o sol não te ferirá, a lua tampouco. Ele vai guardar você de todo mal. E ele também guardará a tua vida. Mas o texto não termina aí. E continua: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Em todos os parâmetros, em todas as óticas que você olhar, Deus está te guardando. Quando você sai, Deus te guarda. Quando você entra, Deus te guarda. Deus guarda a sua vida. Deus te guarda do sol, do calor intenso, do frio escaldante. Deus te guarda de tudo. É o que a palavra de Deus nos garante. E o texto termina, e antes de terminar o texto, eu quero fazer uma pergunta. Por quanto tempo isso? Por quanto tempo que Deus nos guarda? O texto termina respondendo: desde agora e para todo sempre. Estarei convosco todos os dias da sua vida. Queridos, nós não temos condições de mensurar o tamanho desse amor, dessa graça que nos alcançou. E eu fico impressionado porque não são poucos os ateus que já se manifestaram publicamente dizendo o seguinte: olha, eu conheço a Bíblia. Eu conheço a Bíblia toda. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu acreditasse como esse povo de igreja fala que acredita, a minha vida seria totalmente diferente da vida deles. Gente, ouvir isso de um ateu é uma pancada. Porque ele fala assim: porque se eles acreditam que todas essas promessas que estão aqui, porque a todo tempo Deus está fazendo promessas. Se realmente eles creem de corpo, alma e espírito que essa palavra é verdadeira, eles tinham que ter um modus vivendi totalmente diferente do que eles têm. Porque não está equidistante do mundo, do homem natural. Nós estamos cada vez mais próximos, nós nos aculturamos. Nós estamos trazendo os costumes do mundo para nós. Nós estamos cada vez mais parecidos com o homem natural. Sendo que Paulo, lá em 1 Coríntios 2, ele coloca isso com uma distância tão grande. O homem natural está aqui, o homem espiritual está aqui, o homem natural nada a ver, não compreende nada, ele não escuta nada, ele não tem esse discernimento, mas o homem espiritual tem. Aquele que é carnal se inclina para as coisas da carne, mas aquele que é espiritual se inclina para as coisas do espírito.
Mas será que nós, de fato, plenamente nós vivemos isso? Será que, de fato, nós temos inclinado para as coisas do Espírito, gente? Será que você pode se olhar no espelho hoje e falar, aqui está alguém, aqui está um ser espiritual que vem se inclinando para o Espírito? Você pode se encarar e dizer isso? Você tem condição hoje de se olhar no espelho e falar assim, não, eu sou um homem espiritual. Deus, eu tenho me inclinado para as coisas do Espírito. A minha segurança está cada vez mais lançada sobre o Senhor, ancorada em Ti. Nós vivemos num sistema, queridos, numa sociedade, onde a cada dia nós somos golpeados com bandejas e mais bandejas, trazendo para nós uma pseudo-segurança, trazendo um engano, um engodo para as nossas vidas. E quantas vezes a gente cai rendido a essas bandejas, acreditando que o mundo, de fato, pode trazer para nós uma segurança. Eu estava conversando, Deus me deu um discernimento, queridos. Eu não ia nem falar isso, mas eu vou falar. Deus me deu um discernimento essa semana. Eu estava analisando, eu vou fazer aqui um grande parágrafo na mensagem, não sei nem se vai dar para terminá-la, mas eu vou falar. Deus me deu um grande discernimento e Deus tocou profundamente no meu coração essa semana. Eu estava vendo, assim, várias reportagens de grandes empresários. Empresários que em pouco tempo, em 5, 6 anos, 7 anos, se tornaram bilionários. Saíram do nada. E todos eles, quase na unanimidade, todos eles relatam que eles acordam 4 horas da manhã para empreender. Por causa dos seus negócios. Por causa dos seus projetos corporativistas, das suas empresas, dos seus objetivos, dos seus projetos de galgar cada vez mais degraus altos, alcançar um patamar financeiro acima da média, acima no percentual de 1, 2% da população. Então acordam 4 horas e vão dormir 10, 11 horas da noite, em busca de um ideal. E conseguem, alcançam milhões e milhões e milhões. Só que Deus vai, abre a minha mente e fala, meu filho, olha para essas vidas aqui. E aí eu começo a ver a vida de David Young Shu, a vida de Billy Graham, a vida de John Wesley, que também acordavam 4 horas da manhã para falar com o nosso Deus. E falar o seguinte, Deus, transforma a minha vida. Me faça ganhar milhões de almas. Cada um ganhou 35 milhões, outro ganhou 6, outro ganhou 5. E eles ficaram de 4 horas. Um fica de 4 até as 9, outro fica de 4 até as 10, outro fica de 4 até as 11. Todos os dias da sua vida. John Wesley estava orando no quarto quando seu assessor falou, olha, a rainha precisa falar com você. Ele falou, não, eu estou falando com quem é mais importante agora, com o rei dos reis. Então eu não posso deixar de falar com o rei dos reis para falar com a rainha. E essas pessoas não ganharam milhões de reais, milhões de dólares, ganharam milhões de almas. Amém. Queridos, se nós não buscarmos uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus, não adianta não, queridos. Na força do teu braço, olha, sinto dizer, na força do teu braço não vai. Sozinho você não vence. Billy Graham falou o seguinte, olha, eu trabalho, no testemunho dele ele diz que ele trabalhava incansavelmente na obra. Olha que coisa tremenda isso. Eu trabalhava incansavelmente na obra, mas eu estava fadigado. Eu estava cheio de problemas. A obra não rompia.
Deus falou com ele: você está tendo tempo para a obra, mas não está tendo tempo para mim. Foi quando ele começou a orar às 5 horas da manhã, todos os dias para o Senhor. E Deus deu a Europa na mão dele. Amém. Oração, queridos. Se você não buscar esse relacionamento íntimo com Deus na oração, jamais você vai alcançar o que você precisa alcançar. Ore. Faça compromisso com Deus. Eu não consigo, pastor, orar 3 horas, 5 horas, nem eu. Também não consigo, não. Eu comecei a campanha dentro do meu limite. Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu estou vivendo um momento tão maravilhoso com Deus. Deus tem falado de uma forma tão intensa. Parece que eu orei 20 minutos, eu olho e falei, eu orei 1 hora. É impressionante, queridos. É um exercício. E eu falei com Deus, eu vou aumentar gradualmente até chegar no patamar X. Mês a mês eu vou aumentar. Cada vez aumenta um pouco mais esse tempo. Porque eu quero que Deus faça a diferença na minha vida, na vida da minha família, na vida dessa igreja, na vida de vocês. Eu quero que Deus faça a diferença. Eu não quero que vocês saiam daqui do mesmo jeito que vocês entraram. Vocês têm que entender que essa palavra, ela é vida, ela é eficaz, ela tem ação nas nossas vidas. Não há como a gente querer viver o sobrenatural de Deus se a gente não busca esse sobrenatural com o nosso joelho no chão. Amanhã começa a nossa campanha, mais 24 horas. Vamos cercar isso, gente. Não deixa de fazer. Pega meia hora. Mas, pastor, tem uma hora que eu estou no trabalho. Firma a tua mente no Senhor. Você está trabalhando ali, Deus vai te dar graça. Mas, Senhor, eu estou aqui, ó. Mas abençoa. Abençoa esse povo, me abençoa. Derrama dos dons do Espírito Santo sobre nós. Derrama da tua graça, do teu poder. Cristo derrama dos teus dons ministeriais, dos serviços ministeriais, da mordomia do Evangelho e traga sobre nós. Parentes grandes, hein? Grande, grande, grande. Glória a Deus, amém? Deus é nosso abrigo no deserto, como nós cantamos aqui. E o segundo ponto, Deus tem nos enviado para estabelecimento de seu reino na terra. Segundo ponto, por quê? Porque nós somos as flechas limpas. Deus é o arqueiro, amém? E nós somos a flecha. Vocês já observaram? Quando um arqueiro vai lançar a sua flecha, o que ele faz? Primeiro ele pega o arco. Depois ele coloca a flecha. Depois ele estica, ele faz a tensão. Ele empenha força muscular, domínio emocional, mental. E ele faz a mira. E lança. Primeiro ele traz a seta. Venha. Depois ele vá. Isso me remete, queridos, aos textos da palavra de Deus, a tudo aquilo que Cristo ensinou. Olha isso daqui. Aqui está a essência do Evangelho. Nós somos essa flecha que precisa alcançar o alvo. E o que o arqueiro faz? Vem cá, flecha, vinde a mim. Flecha, ide. Então, primeiro, Deus nos convida a vir. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o cumprimento do vinde. Para que possamos ir, fazer a vontade de Deus, primeiro nós precisamos vir até Cristo. Porque esse mundo nos deixa cansado, oprimido, mas Cristo promete nos libertar de tudo isso. E eu vos aliviarei. Aí, depois, na sequência, nessa exegese, nós temos Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vá, flecha. Ide, flecha. Qual é o seu alvo? Pregar o evangelho a toda criatura. Esse mandamento é para todos. Não é para missionário, pastor, evangelista. Não! É para cada um de nós. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura.
Seja ela dentro do seu trabalho, dentro da tua casa, na sua vizinhança, aonde quer que seja, você precisa ir. Ah, pastor, eu não consigo, porque talvez está faltando o 20. Porque se você não puxar a flecha, ela não vai. Se você não esticar a flecha com muita força, a flecha não pode ir. Ela não tem impulsão. E talvez a impulsão que falta na sua vida é você se aproximar mais de Jesus. Por isso eu falei da oração. Se aproxime mais de Jesus, porque o ide acontecerá. E Mateus 28, 19 a 20, confirma tudo isso. Ele fala a mesma coisa. Ele fala, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, aqui novamente a promessa, todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí eu quero terminar esse primeiro introito com outro artigo, diz o seguinte, um arqueiro precisa ter olhos de lince. Isso é uma expressão que é usada para descrever alguém que consegue enxergar muito além de todos. Então, um arqueiro precisa ter olhos de lince para ignorar efeitos que atrapalham a visão, como a garoa ou a neblina, ou que possam mudar a direção do alvo, como o vento. É interessante isso, eu não sei se vocês já viram um arqueiro, aquelas competições olímpicas, que ele pega a flecha e ele joga. Vocês já viram o movimento da flecha? Ela vai assim, ó. Ela vai no vento, ela vai se envergando toda. Mas ela chega no alvo. É impressionante, porque o bom arqueiro, ele calcula até o vento, até a velocidade. Às vezes ele não tem que mirar no alvo, ele tem que mirar um pouquinho mais para cá, porque o vento está vindo aqui e vai lançar a flecha no alvo certo. Ele calcula tudo. Ele é meticuloso, ele é sistemático, ele sabe fazer funcionar e sabe fazer a flecha alcançar o alvo. Ainda que ela se envergue toda, se entorte toda. E como que a gente aplica isso na nossa vida, queridos? É o que a gente vive mesmo, não é não? Deus lança a gente parece que não vai dar certo, parece que a gente vai se quebrar, porque a flecha se enverga, parece assim uma Maria mole. Mas ela alcança o alvo. Porque o nosso arqueiro nunca errou o alvo. Você vai sempre alcançar o alvo. Porque somos flechas na mão do arqueiro. Na mão de Deus. E aí eu passo para o segundo tópico. Nós falamos sobre o arqueiro, agora eu quero falar um pouco sobre a flecha. Deus nunca errou o alvo, como dissemos aqui. Somos como flechas em direções certeiras, como nós cantamos aqui, como flecha que acerta o alvo, como é o título da nossa mensagem. Somos como flechas que acertam o alvo. A neblina ou outra condição não pode nos cegar de maneira alguma. Por quê? Porque nós somos como o farol que ilumina a noite. Independente da escuridão que cerque a tua vida, meu querido. Independente da escuridão, eu quero te dizer que há um farol que nos ilumina, que traz luz para nós, luz para os nossos pés, que traz direção, que não é de confusão. Às vezes a gente fala assim, mas eu não estou compreendendo Deus, eu não estou entendendo o que Ele quer falar. Às vezes nós ficamos tão distantes de Deus que nós não conseguimos ouvi-lo. Mas Tiago 4 fala assim, achegai-vos, filho, achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Vamos nos aproximar de Deus, queridos. Vamos nos aproximar. Nós temos a oportunidade de falar do amor de Deus aqui. É um período tão pequeno, dada a relação com toda a eternidade que nós iremos viver. Façamos o melhor para o Senhor. Sejamos como flecha que alcance realmente o alvo. Flechas que aceitem vir até Jesus. Aceitem ser forçadas. Aceitem enfrentar o vento, as tempestades, as chuvas. Mas alcance o alvo. Os ventos e as chuvas não podem mudar a nossa direção.
ainda que sejamos, como nós dissemos na canção, como ponte sobre as águas. Na última pregação nós falamos, não importa o mar, os oceanos de tribulação que estão diante de nós, nós vamos passar por eles, seja em terra seca, seja pisando sobre as águas como Pedro fez, seja Jesus aquietando o mar para que o barco navegue normalmente, ou seja, criando uma ponte sobre este oceano, mas nós vamos em nome de Jesus. Na mão do valente. Em outra tradução diz, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Esse versículo nos mostra que os filhos da mocidade são aqueles que eles vão mais longe do que o próprio pai. E isso fica muito patente quando Cristo afirma lá em João, capítulo 15, versículo 12 ao 14, diz assim, ó, digo-lhes a verdade. Olha como é que é bacana Jesus falar assim. Digo a verdade a vocês. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito. Tudo que eu tenho feito aqui na terra, vocês vão poder fazer igual. Mas fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, que eu vou montar essa mensagem. Está tendo um delay aí. Pode falar, amor. Põe o meu texto. Amém, queridos? Então, glória a Deus aí, gente. Não deixa espaço em branco, não. Não deixa espaço em branco, não. Amém? Até na música aqui, com a bateria torta, a gente fez pupurri. Vamos fazer pupurri aqui também. Só um minutinho, deixa eu só entrar aqui. Só um minuto, gente, de paciência. Glória a Deus. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, abre o nosso coração, ó Deus. Abre o nosso coração, Senhor. Deu erro aqui mesmo. Não tem problema, amor. Fica só aí. Deixa eu continuar com a mensagem, por favor. Queridos, vocês estão comigo? Amém. Estão de volta? Vinde a mim e eu os enviarei. Amém? Todo bom discípulo é um bom arqueiro. Amém? Você é um bom arqueiro? Está disposto a lançar flechas? Porque nós também lançamos flechas. Nós temos que fazer o que Cristo fez. Cristo, como bom arqueiro, nós também temos que ser bons arqueiros. E lançar. Amém, amor? Você tirou minha mensagem. Eu não sei se é a britadeira ou você que está provando a minha fé hoje. Tá normal. Tá normal. Se bem que a britadeira daquele jeito ali, eu acostumado com você, não foi tão forte, né? Porque... Amém, queridos? Minha esposa vai continuar a mensagem aqui, porque... Meu bem. Tá, então vai lá sem gravar Sim, mesmo. não tem problema. Deixa sem gravar. Ainda Então tá gravando. Não tem problema. Vai sem gravar. Vocês vão Aqui gravar ainda tá isso gravando. no coração de vocês?
Amém? Tá bom, vocês gravando é o que importa. Então, somos bons arqueiros, pois projetamos discípulos para a frente. Nós enviamos discípulos que vão alcançar o alvo. Qual que é o alvo? Qual que é o propósito? Novos discípulos. Temos que ir e fazer discípulos, como diz o Senhor. E aqui eu quero tomar liberdade de falar mais uma nota sobre tudo isso. Diz assim o texto: usar uma percepção tão aguçado que o mundo à sua volta parece parar enquanto ele mira contra um alvo, permitindo disparos tremendamente precisos que beiram o sobrenatural. Querido, esse artigo aqui não é de um cristão, não, tá? Eu até olhei o site todinho assim, não demonstra ser de um cristão, não. Mas olha só para você ver, aqui é a visão de um homem natural. Se um homem natural tem essa percepção tão aguçada, que fala que quando um arqueiro está ali olhando para o seu alvo, na mira, ele não consegue mais perceber o mundo à sua volta. O seu foco, a sua direção, o seu objetivo está alinhado, a sua trajetória está alinhada dentro desse princípio. O alvo, que é o seu objetivo. Então, se o homem natural tem essa visão, imagina se nós aplicarmos a nossa visão espiritual, que é muito mais do que emocional e racional, ela é transcendental. Se aplicarmos, então, onde podemos chegar com isso? Aqui mostra que nós temos que ter determinação, queridos. De fato, nós temos que mirar o nosso alvo, e a nossa atenção tem que estar sobre este alvo. Puxar a corda de um arco exige preparo suficiente para atingir o seu alvo. Um arqueiro pode lançar uma flecha até 360 metros, queridos. Uma distância enorme para um arco, enquanto mantém uma mira precisa, o que demanda, além da força física, um exercício mental e emocional muito apurado. No nosso caso, um exercício espiritual, amém? Para isso, ele deve imprimir uma força extra em seus braços, ao retesar é a mesma coisa que esticar ou tensionar, retesar a flecha, ou tensionar a flecha. Amém, queridos? Quem está disposto aí a lançar flecha aí, um monte de alvo. O alvo, terceiro ponto e último, metaforicamente, pode representar o quê? Eu coloquei 2 pontos pelos quais o alvo pode ser representado. Então, vamos falar agora, para terminar, sobre o alvo. Primeiro deles, as fortalezas do mal. O alvo pode representar as fortalezas do mal, ou o campo de batalha da nossa mente. Então, há setas que são lançadas em que o alvo é a nossa mente. Lançadas pelo inimigo, pelos nossos inimigos. Eu quero iniciar as fortalezas do mal. Primeiro, os nossos inimigos. Quais são as fortalezas do mal? O que envolve esse campo de batalha? Em primeiro lugar, os nossos inimigos. Salmo 11, verso 2 diz: porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às ocultas, aos retos de coração. Então, nós somos passivos. Nós somos passivos de ser esse alvo, em que os nossos inimigos estão o tempo todo olhando para nós, buscando arcos e flechas contra nós, setas contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa mente, contra a nossa honra, contra a nossa dignidade, contra o nosso propósito, primeiramente, em relação ao Senhor. E aí continuo com o Salmo 64. Eu coloquei do verso 1 ao 10, mas eu fiz algumas passagens, eu não vou ler todos. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiam as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mal
intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias. Inquirem tudo o que se pode inquirir. E ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas porém, todavia, contudo, entretanto, mas Deus atirará sobre eles uma flecha. Ainda que venha a flecha do seu inimigo para com você, ainda que você seja um alvo, a flecha do Senhor os atingirá antes. Amém. E de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. Primeiro ponto, você pode ser um alvo do seu inimigo. Segundo ponto, você pode ser um alvo do maligno. Dos principados, das potestades, dos tronos celestiais do mal. Efésios 6,16 fala assim: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas, todas as flechas inflamadas do maligno. Como? Por meio da fé. A nossa defesa, o nosso escudo de proteção contra as flechas do maligno que vem sobre nós é a nossa fé. Pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. Segunda passagem, Salmo 91, do verso 5 até o verso 8, diz: não temerás espanto noturno, nem flecha que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. É flecha pra caramba, hein? Mas tu não serás atingido. Aleluia. Somente com os teus olhos olharás e verá a recompensa dos ímpios. Queridos, essa palavra é fiel. Nós temos que tomar posse disso. Muitas vezes tememos tanta coisa. Tememos ser atingido por essas flechas. A palavra de Deus está falando. 1.000 a teu lado, 10.000 do outro lado, mas você, filho meu, não vai ser atingido, porque se alguma flecha for na tua direção, certamente Deus tem antimísseis aí mais possantes do que qualquer outro exército dessa terra. Amém? Terceiro ponto, nossas próprias concupiscências. Aí é a luta maior. Eu sempre digo que a luta maior não é contra os nossos inimigos, a luta maior não é contra o maligno, mas a luta maior é contra nós mesmos. As setas que vêm sobre nós, que nós mesmos causamos. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Nossa guerra é diferente. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus. Repito, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Qualquer fortaleza construída pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida, pode ser destruída por Deus, porque toda essa fortaleza, todas as armas que nós utilizamos, elas são poderosas em Deus para a destruição dessas fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Temos que estar cativos, presos em um ergástulo espiritual com Deus, aprisionados com o Senhor. Que a nossa mente possa estar assim, destruir essas fortalezas, queridos, que foram construídas ao longo de anos, fortalezas ligadas ao pecado. Deus mandou que praticássemos.
de cumprir o propósito, tudo aquilo que Deus planejou para a nossa vida. Vocês acham o quê, queridos? Que nós estamos aqui bonitinhos, arrumadinhos, perfumados. Por quê? Por que Deus não nos levou ainda? Larissa estava pregando na quinta-feira, foi uma bênção, falou justamente sobre isso, quando Deus leva Enoque com 365 anos, que homem velho, não, novinho, na época novinho, brotinho ainda, né? Porque o pessoal vivia 10 vezes mais do que a gente. Então, viviam 800 anos, 900 anos, que correspondia a 80, 90 hoje. Quando ele morre com 365, ele é como se estivesse morrendo novo, com 36. Por que Deus levou para si? Levou Elias para si. Por quê? Porque, queridos, eram pessoas que se entregaram ao Senhor. Deus queria com ele. Vem a mim. Nós estamos aqui, queridos, vivos ainda, é porque há propósitos para cumprirmos. Senão Deus já tinha levado, já tinha falado assim, queridinho meu, vem, já vou te levar já, não precisa ficar aí mais não, você já cumpriu o que você tem que cumprir. Não, queridos. Nós temos muita coisa para cumprir. O problema é que os anos vão passando e a gente vai empurrando isso muitas vezes, né? Vamos empurrando, vamos levando para frente. Ah, deixa para amanhã. Ano que vem eu começo. Tá igual eu com a academia. Ano que vem eu começo. Acabou. Por isso que até emagreci, mas não foi por causa da academia, não. Amém, queridos? Então, olha que luta que está essa pregação, gente. Apagou até aqui, ó. Apagou. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Vamos lá. Jesus. Saiu mesmo. Glória a Deus. Então, queridos, são essas fortalezas que nós precisamos vencer. Amém? Segundo ponto, Cristo, a nossa vocação. Então, o alvo pode ser nós. Quando o alvo é nós, a nossa mente, Cristo, ele faz o papel da flecha e nós somos o alvo. Certo? Agora, quando o alvo é Cristo, a nossa vocação, nós cumprimos o papel da flecha e Cristo o alvo. Então, nós nos direcionamos no sentido de Cristo. Então, há momentos que nós somos essa flecha e Cristo é o alvo que nós temos que alcançar. Provérbios 17, 24. Olha como a Bíblia é sábia, ela alcança tudo isso que nós estamos falando. A sabedoria, que é Cristo é a sabedoria, amém? É o alvo da inteligência. Mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Cristo é o alvo da sabedoria, o alvo do conhecimento, o alvo da palavra que nos traz a salvação. E nós temos que ir nessa direção. E aí nós vamos citar aqui um texto, claro, muito conhecido por todos, e aqui eu finalizo, está em Filipenses, no capítulo 3, verso 5 ao versículo 14, que diz assim: circuncidado ao 8º dia. Eu pulei uma partezinha aqui. Segundo a lei, fui fariseu. Paulo falando dele, a igreja, né, a igreja de Filipenses. Fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, ou seja, ele perseguia por zelo. Segundo o zelo, fui perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, ele foi como aquele jovem rico. Tenho cumprido todos os mandamentos. Paulo cumpria. Fui irrepreensível na lei. Mas o que para mim era ganho, ou seja, a lei, eu reputei como perda por Cristo, como lixo, como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele. Para ver se alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja então perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui chamado, também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo como uma flecha que possa alcançar o alvo.
pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Amém, queridos? E eu quero dizer uma coisa para vocês, só para a gente finalizar. Eu estava vendo um testemunho do apóstolo Luiz Hermínio, que eu achei muito interessante. Ele foi para uma tribo peruana fazer missões. E ele, por ficar segurando muito tempo o microfone na igreja, nessas missões e tal, ele começou a sentir uma dor muito grande no braço. E aí, dormindo desconfortavelmente no meio dessa tribo, essa dor se potencializou muito, ficou muito forte. E como eles foram na caravana e existia médicos, né, ele procurou um médico e falou assim, olha, eu não estou mais aguentando essa dor. E o médico falou assim, olha, eu não tenho como fazer um tratamento mais apurado, mas eu tenho uma injeçãozinha aqui para dor, e eu vou aplicar em você, e certamente você vai ficar mais tranquilo, essa dor vai passar. E aí, quando o médico falou isso, que ele pegou a seringa lá, a injeção, o Luiz Hermínio já foi baixando a camisa aqui, ele falou assim, não, é aqui, é nas nádegas mesmo, é no bumbum. Ele falou, mas como? A dor é aqui, você vai aplicar aqui? Ele falou assim, eu vou ter que aplicar. Aí o médico foi aplicar, o Luiz Hermínio começou a chorar. Você está chorando porque está doendo muito? Ele falou, não, porque Deus está ministrando no meu coração. Deus está ministrando no meu coração. Deus está falando que às vezes nós temos que aplicar na parte saudável para curar a parte doente. Às vezes a flecha tem que alcançar aquele que está saudável para que o doente seja curado. Cristo foi acertado pela flecha de Deus, sendo ele saudável, sendo ele perfeito. Para que nós, com a nossa doença, com as nossas mazelas, fôssemos sarados. Amém. Que sejamos essa flecha, que sejamos essa parte saudável, que possamos aceitar ser flechados por Deus, mesmo estando saudáveis. Amém. Que é para que possamos, para que haja cura sobre os demais. Amém. Você está disposto a isso? Amém. Você está disposto a receber uma flechada de Deus hoje? Aleluia. Para que pessoas que precisam ser curadas, transformadas, possam ser de fato transformadas, remidas pelo sangue de Jesus. Então eu te convido, feche os teus olhos, ore comigo. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Essa palavra que saiu em meio a tanta luta, a tanta dificuldade, a tantos obstáculos. Mas o Senhor falou tanto no meu coração, Deus. Eu sei que falou com a gente. É um avivamento, Pai, no meio do teu povo, Deus. Espírito Santo de Deus, convença-nos. Espírito Santo de Deus, manifesta nas nossas vidas. Faça uma transformação. Nós estamos insatisfeitos com o nosso posicionamento diante do Senhor. Não estamos respeitando de fato como deveríamos a tua autoridade, a tua soberania, o teu ide, Deus. O que nós estamos fazendo para dizer que estamos cumprindo de fato, efetivamente, o ide que o Senhor determinou para nós? O ide por todo mundo e pregar o evangelho, o ide por todo mundo e fazer discípulos. Como nós temos agido, Deus, como flecha, como alvo, como que nós temos agido, como arqueiros do Senhor, como que nós temos feito tudo isso, Deus. De fato, nós temos trabalhado, estamos vivendo, Deus, uma vida de inércia, apática, sem odor, sem sabor, sem cheiro, sem nada, sem o perfume de Cristo. Onde passamos, as pessoas não conseguem sentir esse aroma, não conseguem ver nossa diferença, ter misericórdia de nós, Deus. O que eu quero pedir essa noite, Deus, para cada um que está aqui, para cada um que está online, para cada família aqui representada, eu só quero pedir uma coisa, Deus: misericórdia.
Põe o teu coração na nossa miséria, Deus. Porque se formos olhar para as nossas ações, para os nossos procedimentos, para os nossos pensamentos, Deus, nós não somos merecedores. Sabemos que nunca seremos. Nós temos que ter iniciativa, Deus, de mostrar a diferença, de mostrar que nós estamos buscando o crescimento. E se deixamos por algum momento o nosso primeiro amor, nós queremos hoje voltar para o nosso primeiro amor. Nós queremos sair daqui deste local, Deus, declarando que Tu és o primeiro amor da nossa vida. Misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Faça de nós, Deus, arqueiros plenos. Em nome de Jesus, Pai, é que nós te oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Nós estamos finalizando. Deus abençoe vocês. Eu quero chamar aqui na frente o Igor. Vai ter apresentação, né? Claro, of course. Igor, cadê o Igor? Vem cá, Igor. Põe mais para frente aqui, que aí eu quero que as pessoas vejam o Igor. Vem cá, Igor. Igor já é conhecido de todos, né, da igreja. Está sempre lá na frente, junto lá com o Daniel Beltrão. E tem tempo que a gente vem tendo algumas conversas relacionado à igreja aqui da Vila Leopoldina. Como todos sabem, nós multiplicamos as nossas células, fizemos 3 células, e aqui tem várias pessoas representando cada uma delas. E nós temos a direção da célula do Jaguaré, né, com o Diogo e a Larissa. Nós temos a direção da célula Jardim Bonfilholi com a Adri, está aqui presente. E faltava aqui para a Vila Leopoldina um líder de peso, de unção. E aí o Igor orou, eu também orei, nós pedimos a direção de Deus. Eu continuo na direção de todas as células, né, da Torre Forte. São essas 3 células e a gente está em oração aí para mais uma, né? Amém. A gente está em oração aí para que Deus possa cumprir tudo isso aí, que vai ser bênção. A gente vai ter acesso a novas pessoas que podem ouvir o Evangelho e se render ao Senhor Jesus. E o Igor está aqui para poder assumir a liderança, que até então ainda não tinha, a liderança da Vila Leopoldina. Eu te dizer, Igor, que você é recebido, muito bem recebido, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Que Deus possa, nós vamos orar para você aqui agora, que Deus possa te dar sabedoria, discernimento, intrepidez, ousadia, para que Ele possa te usar de forma poderosa. Multiplica em nome de Jesus. Evangelize, ganhe almas, faça romper tudo isso. Amém. Porque Deus deu a direção, fará você voar alto como águia. Em nome de Jesus, receba essa palavra profética para a sua vida. Amém? Amém. Deus possa te abençoar. Sua esposa está aqui, ela está aí. Deixa ela, vem cá. Vem cá. Cris. Tá. Pronto. Acho que agora o meu celular está descarregando. Bem, então nós queremos receber essa família. Eu peço uma salva de palmas para eles. Amém? Que Deus possa abençoá-los poderosamente. Eu convido a igreja a ficar de pé, para que nós possamos orar pela vida deles. Vou começar orando, você permite? Deus e Pai Todo-Poderoso, teu servo está aqui, tua serva também. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, nós estamos apresentando eles diante do Senhor como líderes agora dessa célula. Oh Deus, para que através dele o Senhor possa falar poderosamente a este grupo. Que essa família possa crescer em nome de Jesus, Deus. Oh Deus, que haja aqui neste local testemunho de libertação, testemunho de salvação, testemunho de cura, testemunho de manifestação dos dons do Espírito Santo, testemunho de manifestação dos dons de Cristo sobre a vida do teu povo. Fortaleça este corpo, Deus, que é o corpo de Cristo. Traga maturidade.
o Senhor possa usar o teu filho, a tua filha, para que através dele, ó Deus, o Senhor possa se manifestar ao teu povo. Dê a ele entendimento, sabedoria, ó Pai. Inteligência, Deus, inteligência vinda do alto céus, para que ele possa, ó Deus, gerir, para que ele possa liderar, para que ele possa formar discípulos, discípulos que irão formar novos discípulos, para que ele seja, Deus, aqui, um grande arqueiro e encontre flechas dispostas, disponíveis a serem enviadas para um alvo, Pai. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Deus, continuando em tua presença, Pai, nós queremos te agradecer por todo esse tempo aqui, Deus, por onde nós estamos sendo transformados através da tua palavra. Nós estamos crescendo através de tudo que aprendemos aqui. É verdade. E eu te peço, Deus, que a partir de agora, com a liderança do Igor e da Cris, nós possamos ter novas histórias, novas vidas sendo alcançadas, novas vidas sendo salvas, novas vidas sendo transformadas, casamentos restaurados, Pai, em nome de Jesus, relacionamentos entre pai e filhos, filhos e pais, Pai, que essa igreja aqui na Vila Leopoldina possa, Deus, entender o ID, Deus, que eles possam entender que este lugar precisa, Deus, de pessoas para que sejam alcançadas, salvas. Portanto, ó Deus, faz cada um de nós aqui missionários, faz cada um de nós aqui, Senhor, como flecha, para que nós possamos ver essa célula crescer ainda mais, em nome de Jesus, e multiplicar ainda mais, porque é para isso que nós estamos aqui. Capacita cada vez mais o Igor e a Cris, Pai, em nome de Jesus. Assim também, Deus, nós entregamos a célula do Jaguaré em tuas mãos, seus líderes. Amém, nós entregamos a célula do Jardim Bom Filhole e seus líderes. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ver a tua luz sendo resplandecendo, como diz a nossa igreja, até que o mundo todo ouça. Nós não estamos aqui apenas como uma célula, mas nós estamos aqui sendo, Deus, boca do Senhor, em nome de para Jesus, todo mundo e todos aqueles, ó Deus, que ainda irão escutar essas palavras que foram gravadas, que também, Deus, haja cura, restauração, transformação, Pai, que possamos, cada um de nós aqui, cumprir o nosso propósito, seja qual for, Deus, o propósito tem para cada um de nós, que nós possamos entender e que nós possamos prosseguir, apesar das lutas e das dores, mas é através das nossas lutas e das nossas dores que o Senhor vai curar e salvar a muitos, Pai. Por isso nós colocamos disponíveis, Deus, mais uma vez, diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Gente, primeiro eu queria agradecer a Deus, porque desde quando eu resolvi abrir a minha porta, e foi essa palavra mesmo que me formou, no dia 18 de outubro de 2000, e que foi, eis que estou à porta e bato, estou ouvindo minha voz, e às vezes a porta, entrarei e serei contigo. E naquele dia eu falei, Deus, eu não aguento mais a vida ao qual eu estou levando, eu quero que o Senhor entre na minha vida. E desde então ele tem feito grandes coisas através da minha vida, na minha vida, através da vida da minha família. E eu sou muito grato por isso. E a Cris, um dia, ela só complementou isso. E ela é grata porque eu não abri só aquele dia a porta, é verdade. Todos os dias o Igor abre a porta. Amém. Isso é muito importante. Eu lembro de Marcos 10, versículo 43, 44, 45, que diz assim, aquele que quer ser o primeiro será o último. Aquele que veio para ser servido, será servido. Porque até eu, filho do homem, vim para servir e não ser servido. E é isso que eu quero fazer aqui, tá, gente? A igreja, a IA, ela tem se desenvolvido de uma forma assim grandiosa por reino de Deus. A propagação do evangelho tem sido assim manifestada de forma extraordinária entre todos nós lá. E às vezes falta um pouquinho de tato. E essa visão celular, ela é muito importante. Esse tempo de palavra e esse tempo de comunhão de mesa é muito importante, porque a gente precisa ter o carinho e o olhar demorado a cada um. E as células, elas servem para isso. E aqui não tem líder.
Aqui tem, na verdade, criações de líderes. Amém. Porque a ideia é que cada um aqui tenha uma célula Amém. a ser liderada. Cada um aqui tenha uma igreja para ser liderada. Porque aí fora o mundo cada vez mais necessita desse amor de Cristo. Cada vez mais necessita da palavra, da propagação do evangelho. E como bem o pastor disse, se existe um chamado universal da propagação da palavra de Deus, e ao qual eu acredito que todos nós nos orgulhamos, assim como o apóstolo Paulo disse. Então eu peço a Deus que venha nos abençoar, que seja tempos maravilhosos, né? Que a gente, com humildade, sabedoria, simplicidade, a gente possa alcançar tantos forem aqueles que Deus colocar em nossas vidas. Amém. E eu conto com cada um de vocês e, por favor, contem comigo. Deus abençoe. Muito obrigado, gente. Agora nós temos a apresentação das crianças, tá? Do IA Kids. Peraí, gente, ó, vou virar aqui para vocês verem as crianças. Oi, gente. Oi. Deixa eu Hoje puxar a mais gente pra não cá. está com todas as crianças. Motivo especial. Por motivos especiais, as meninas, que foi todo o pessoal que está lá em cima, elas estão colorindo de acordo com a nossa atividade, porque a gente foi abençoada pela irmã Marta. Ela forneceu para a gente papel, livrinho, canetinha, lápis de cor. Eita, agora! Tá sendo uma bênção, de verdade, que eles estão amando. Então, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento muito especial, que o Senhor a recompense, que o Senhor abençoe. Tamo junto. É isso aí. E o Isaac vai começar falando um pouquinho sobre o que a gente conversou hoje. A Sofia falou hoje sobre fé. E ela deu um exemplo. A fé pode ser, ela é pequena, um grão de mostarda, mas se você cuidar, colocar no sol, podar, colocar água, ela pode virar uma árvore grande. Outra coisa que a gente viu, quarto da minha mãe, passou lá e deu um recadinho, e a árvore de mostarda, ela não só nasce de uma semente muito pequena, mas depois que ela se torna uma árvore grande, várias sementes começam a surgir. Então, em cada ramo da árvore, em cada galho, tem milhares de sementes. Então, isso significa que cada pequena sementinha de fé que você planta pode gerar fé para muitas outras pessoas. E na passagem da Bíblia que relata sobre o grão de mostarda, também diz que os passarinhos, eles vêm e fazem ninho. Isso significa que essa fé pode ser aberta para outras pessoas. E nós conversamos com as crianças também que logo antes de Jesus falar isso, tinha um homem que ele tinha chegado para Jesus e ele tinha pedido para Deus curar o seu filho que estava sofrendo com ataque de demônios. E aí, diferente do que muita gente pensou, a resposta de Jesus não foi: se você ter fé, você vai ser curado. Se você crê, eu posso curar. A resposta de Jesus não foi bonitinha. A resposta de Jesus foi: ó, geração incrédula, até quando eu tenho que suportar você? Porque Jesus sabia que, por mais que muita gente quisesse um milagre, por mais que muita gente quisesse a ação, elas não quiseram plantar fé. E aí Jesus curou, sim. Jesus curou o menino, mas ele falou que a nossa fé precisa ser, no mínimo, do tamanho de um grão de mostarda. Para que ele possa realizar a obra de Deus, ele poderia muito bem realizar os milagres da nossa vida de forma independente. Deus é Deus, ele criou o mundo com a sua palavra. Ele podia muito bem restaurar seu casamento no salário de Deus. Não importa o tamanho da fé, importa que a fé é verdadeira. Exato. Mas Deus, ele quer a nossa fé participando da obra, até como combustível. Quanto mais fé você coloca, mais Deus opera a seu favor. Ele não faz isso porque ele só pode trabalhar com a fé, não. Mas ele faz isso porque é uma prova de amor e confiança em Deus. Amém. E essa é a nossa palavra de hoje. Glória a Deus. Bem, encerrou? Vamos comer, gente. Vamos. Deixa eu só dar um recado, aproveitar que tá as 3 células juntas. É o Nils.
Nós temos um grupo Tem certo. de oração, né, meninas? Que é um grupo que a gente está vendo ali muitos milagres acontecendo, né? Então, é um grupo de mulheres de oração, né? A Cléo aí, que foi ungida nossa intercessora oficial da Torre Forte. Então, quem quiser fazer parte desse grupo de oração e ver ali as maravilhas de Deus, a gente está fazendo um plano de leitura anual da Bíblia, lá a gente coloca resumo todo dia, está edificando demais. Então, se você quer fazer parte desse grupo, me manda um oi lá que eu te coloco lá, tá bom? E lembrando também que uma vez por mês, sempre no terceiro sábado do mês, pode ser que se tiver um evento na igreja a gente venha mudar, mas sempre no terceiro sábado do mês a gente tem um encontrão de mulheres, tá? Que está sendo uma bênção também, é nosso último encontro, a gente viu o testemunho da mãe da Larissa. Gente, foi incrível, 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 incrível. E eu quero estimular todas as mulheres a estarem presentes, porque tem acontecido milagres, curas, restaurações, e a gente está vendo demais o agir de Deus ali no nosso grupo de mulheres. Amém? Deus abençoe vocês que estão online. Até a próxima, em nome de Jesus.